Graça e paz, amados. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor, adorando o nome do Senhor, né? Aleluia. Nós vamos estar meditando hoje à noite um pouco na palavra do Senhor, e eu quero que você abra a sua Bíblia para nós lermos alguns versículos da palavra no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 19. Gênesis 19. Vamos ler do versículo 12 até o 17. Gênesis 19, 12 ao 17. Quem encontrou, fica de pé. Amém. Ainda tem pessoas procurando. Gênesis 19, 12 ao 17. Eu quero que você acompanhe essa palavra comigo nesta noite. Amém? Quem encontrou, fica de pé. Quem não encontrou, fica também, né? Depois nós vamos estar orando. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas? Todos quanto tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-la. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar-se com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas eles acharam que Ló estava apenas gracejando. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo desta cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que tu não morra. Pai, obrigada pela tua palavra, Deus. Ministra, Senhor, no coração da tua igreja nesta noite, Espírito Santo de Deus, conforme tu queres, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. A palavra forte, né? Uma palavra forte, um evento real que aconteceu, e nós vamos estar falando um pouco sobre isto hoje à noite. Quantas pessoas aqui, se quiser, levanta a mão. Se não quiser, não tem problema. Quantos já fugiram de alguma coisa na sua vida? Eu já. Quem já fugiu de uma barata? Nossa, quanta gente que foge de barata. Barata não faz nada com ninguém, né? Quem já fugiu da mãe ou do pai para não apanhar? Muita gente já fugiu. Quem já fugiu de um boi valente? Só uma pessoa e eu, 2. Quase ninguém, né? Também aqui não tem essas coisas. Quem já fugiu do escuro? Quem tem medo do escuro? Gente, quanto adulto com medo do escuro. Escuro não faz nada com ninguém, né? Pelo contrário. Quem tem medo aí e foge de alma? Graças a Deus, ninguém, né?
Senão vocês tinham que sair fugindo, porque cada um de vocês está do lado de almas, né? Não adianta fugir. E me lembrei do episódio quando Jesus andava sobre as águas. Quem tem medo de fantasma? Graças a Deus, pastor, ninguém. Mas os discípulos pensavam que Jesus era um fantasma quando ele apareceu andando sobre as águas, né? Infelizmente, os discípulos de Jesus caíram nessa pegadinha legal. Mas hoje eu quero falar sobre uma fuga bem mais sinistra do que essas que nós falamos agora. Uma fuga muito mais violenta, vamos dizer assim. Por quê? Porque Abraão e Ló viviam juntos dentro da mesma terra. Vocês sabem a história, né? Vou só aqui rapidinho falando. Eles moravam na mesma terra, mas como eles eram muito ricos, eles tiveram de se separar. Quem sabe disso? Levanta a mão. Pouca gente. Eu acho que eu vou ter que contar a história todinha. Ló e Abraão, Ló era sobrinho de Abraão e moravam juntos quando eles saíram da terra de Ur dos Caldeus. Abraão levou seu sobrinho Ló junto, porque o pai dele tinha morrido e Abraão estava o criando. E aí eles ficaram muito ricos e quando chegaram nessa terra, eles resolveram se dividir. Chegaram na terra de Canaã, por causa das riquezas que estavam tomando muito espaço, né? Riquezas eram bois, vacas, jumentos, esse tipo de riqueza que eles tinham. E os pastores deles estavam brigando entre si, por causa do espaço para os animais. Então, eles se separaram e foram cada um para o seu lado. Ló teve o direito de escolha. Abraão disse, olha, escolha o lugar que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão foi muito humilde quando fez isso. E claro, Ló teve o direito de escolha e escolheu a bela terra chamada Sodoma. Escolheu a terra chamada Sodoma, um lugar bonito, maravilhoso, de campinas verdejantes, tudo muito lindo lá. E aí, sabe o que aconteceu? Sabe, né? Quem sabe o que aconteceu? Levanta a mão. Algumas pessoas sabem. Então, ele foi para aquela cidade juntamente com suas riquezas, sua família, seus servos, tudo que ele tinha. A palavra Sodoma, eu já pesquisei várias vezes e não encontrei uma definição exata, nem para Sodoma e nem para Gomorra. Deve ter, mas eu ainda não encontrei. E o que eu encontrei foi que ela é uma palavra que se fixou através da expressão latina, peccatum sodomiticum, ou seja, pecadores sodomitas. É isso que significa. E aí, essa palavra era aplicada por causa da forma de sexo que eles tinham. E isso já nos diz que não era uma forma normal, né? Porque existe muito questionamento por aí. Não é isso que a destruição não foi por causa disso. Não, foi sim. Foi. Um dos motivos principais foi a forma de sexo que eles usavam, que não era da forma que Deus havia ordenado. Bom, mas isso são suposições dos historiadores daquela época. Mas é o que a gente imagina que realmente seja. Sodoma era um lugar de homens muito maus, imorais e grandes pecadores contra Deus. Essa era a marca registrada de Sodoma. E eu quero começar nesta noite, irmãos, dizendo o seguinte: cuide bem das suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Assim como Ló teve o direito de escolha, nós temos direito de escolha todos os dias da nossa vida.
Constantemente nós nos deparamos com uma situação em que nós precisamos escolher. Em primeiro lugar, se você for escolher alguma coisa, escolha focando a vontade de Deus e não a sua. E é muito fácil a gente escolher alguma coisa pensando que é a vontade de Deus e, no entanto, não é a vontade de Deus, é a nossa própria vontade. Então, foque sempre a vontade de Deus. Como é que eu vou saber que a vontade de Deus é essa? Quando você tem intimidade com Ele. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Ou nós temos intimidade com Deus, ou nós não sabemos discernir a voz de Deus, ou nós não sabemos quando é o diabo que está falando conosco, ou nós não sabemos discernir nada das coisas espirituais. Porque a intimidade com Deus é o número 1, para nós podermos entender o que Deus fala para nós, o que Ele quer nos ensinar, a vontade dEle para a nossa vida. Tiago capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Tiago diz assim: em vez de vocês ficarem projetando, planejando isso e aquilo, digam, se o Senhor nos der vida até lá, nós estaremos fazendo aquilo que nós pretendemos fazer. E se for a vontade do Senhor, porque se não for a vontade do Senhor, com certeza vai dar errado. Não vai dar certo. Pode terminar em fogo, igual aconteceu com Sodoma. Escolha sempre o melhor e não o mais belo ou o maior. Escolha o melhor e não o mais belo. Porque muitas vezes nós nos iludimos com a nossa visão de ótica. Muitas vezes nós nos enganamos porque as coisas estão dando certo, estão acontecendo do jeito que eu imaginei, é de Deus. Nem sempre é de Deus quando as coisas dão certo. Muitas vezes, quando as coisas dão errado, acredita que pode ser de Deus. Apesar de nós não entendermos o que está acontecendo. Eu me lembro da história do pastor David Wilkerson. Quem já leu livros dele sabe. David Wilkerson. Deus falou com ele para ir para Nova York. Pregar lá para os drogados, né? Os antros de perdição. E ele foi porque Deus tinha falado com ele, porque ele sabia que era essa a vontade de Deus, e ele sabia que Deus ia agir. E aí ele foi. Quando ele chegou lá, por causa daquele povo que usava droga e que estavam no culto lá, se criou uma grande confusão, que eu não vou entrar em detalhes, e ele acabou sendo preso. Lá estava o David Wilkerson na prisão. Meu Deus, e agora o que foi que aconteceu? Parece que estava dando tudo certo, parece que tudo estava nos projetos de Deus. Mas foi o caminho para que aquelas pessoas que ele evangelizou ficassem com a semente plantada. E pouco tempo depois ele foi lá e se tornou o maior evangelista de Nova York, que ganhou multidões de drogados para Deus. Inclusive ele conta a história do Nick. Foge, Nick, foge. Então, irmãos, nem sempre aquilo que está dando certo, eu posso confiar plenamente que é a vontade de Deus, se eu não tiver certeza. Eu não estou dizendo que é sempre não. Mas algumas vezes não é assim. Ainda que tudo esteja difícil, acredita, Deus está no controle. Eu gosto muito daquele louvor que foi cantado agora, que ele fala muito ao meu coração. A tempestade é Deus, a chuva é Deus, o fogo é Deus, o vento forte é Deus, a porta fechou é Deus, a porta abriu é Deus. Tudo que acontecer na vida do cristão é Deus. É Deus. Ainda que venha de forma que você não entende, que você não sabe como é que vai dar certo, que você não consegue imaginar o fim daquele processo, Deus está no controle de tudo nas nossas vidas, quando nós somos fiéis a Ele. Escolha sempre aquilo que é
melhor e não aquilo que é mais belo. 1 João 2:15 e 16 diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu gosto tanto quando eu escuto um coral assim, todo mundo respondendo, né? Então, o amor do Pai não está nele. E o versículo 16 diz que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, ou a ostentação dos bens materiais, não vem do Pai, mas vem do mundo. Então, não se iluda porque algo é muito bonito, não se iluda porque algo é muito elegante, assim como fez Ló, mas acredite que independente do que Deus colocar na sua vida, na sua frente, é Deus que está no comando. É Deus que está na direção. Agora eu vou mexer com alguém aqui. Quando você for se casar, esse é o conselho de uma psicóloga que eu ouvi e nunca esqueci. Quando você for se casar com alguém, procure alguém trabalhador ou trabalhadora, alguém que tenha bom caráter e alguém, principalmente, que ame mais a Deus do que a você. Eu disse isso para uma jovem e ela disse: hã? Eu disse: é. Se ele não amar a Deus mais do que a você, pode descartar. Não serve. E outra coisa que eu digo também, quando você for escolher alguém para casar, não procure gatinhos. Gatinho deixa você... O meu marido dizia assim: depois quando você voltar para aqui todo arranhado, todo rasgado, não venha reclamar não. Foi o gatinho que você escolheu. Escolhe ovelha, irmão. Ovelha é mansa. Ovelha é filho de Deus. Ovelha é diferente. Mas muitas vezes a gente tem a tendência de ficar procurando gatinhos. Gatinhas. Eu nem gosto da palavra. Negócio de gatinho. Amém. Então, se você vai fazer uma escolha na sua vida, coloca sempre Deus em primeiro lugar. Coloca sempre no seu coração e na sua mente a certeza que se Deus escolher para você, Ele vai escolher o melhor. Ele vai escolher o que é melhor para você. Não se iluda com as aparências, porque as aparências enganam. As escolhas, elas germinam e frutificam. E nós colhemos os frutos que elas vão dar na nossa vida. As nossas escolhas, elas geram os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo aquilo que vem pela nossa frente depende das nossas escolhas. Não escolha nada precipitadamente. Primeiro busca a Deus, fala com o Senhor, tenha certeza que Ele está contigo para tomar a decisão certa. Então, as escolhas, elas vão produzir frutos. O que foi que aconteceu na vida de Ló e sua família? Primeiro, as filhas de Ló perderam os noivos. Versículo 13 e 14. Elas estavam noivas. Isso quer dizer que naquela cidade também tinha gente boa, né? Tinha gente decente. Porque Ló chegou para eles e disse: vamos, venham ligeiro, vamos todo mundo embora, sair dessa cidade, porque aqui vai pegar fogo. Ah, você está brincando. Igual o povo fazia no tempo de Noé também, né? Ah, você está brincando, isso deve ser só uma piada. E não quiseram acompanhar Ló, por isso eles ficaram lá. E as duas filhas de Ló saíram juntamente com seu pai e a sua mãe daquela cidade, porque eles não acreditaram no aviso que Ló estava lhe dando. Outra coisa que aconteceu na vida da família. Fui cantar, e agora tem que correr atrás do prejuízo. Ló submeteu suas filhas a uma humilhação
tremenda, tentando conter a invasão dos homens maus de Sodoma. Quando os homens chegaram querendo invadir tudo e tirar os anjos, traz os anjos para fora, que a gente quer conhecer eles, traz. Ló chega e oferece suas 2 filhas. Eu acho que ele se ajoelhou e disse, pelo amor de Deus, os anjos não. Talvez ele estava mais preocupado com os anjos do que o que deveria. Porque Ló, irmãos, Ló só teve as vitórias que teve por causa de Abraão. Por causa de Abraão. Deus abençoou a vida de Ló por causa de Abraão. Não foi por causa de Ló. Aqui é mais uma prova de que isso é verdade. Então ele submeteu no versículo 8 as suas filhas a uma humilhação terrível. Tudo isso por causa de uma escolha lá no passado. Porque as nossas escolhas, elas frutificam. Elas germinam. Eu gosto sempre de dizer que quando a gente faz uma semeadura boa, a gente vai colher coisas boas. Quando a gente faz uma má semeadura, nós vamos colher coisas más. Quando você semeia 3 grãos de milho. Eu sei porque eu plantava com meu pai. Ele fazia a covinha e eu jogava o milho dentro. 3 grãos de milho. Quantos grãos você vai colher? Duvido que vocês saibam. Ninguém sabe. É muito milho. É muita germinação. Assim, irmãos, são as nossas atitudes, as nossas escolhas. Se nós fazemos mal, nós vamos colher muito mal. Se nós fazemos o bem, nós vamos colher muito bem. E essa colheita, quando a gente não faz uma colheita boa, dói. Dói, machuca, maltrata, humilha. Você já fez alguma escolha errada, pastora? Já. E vocês, já fizeram alguma? Eita, teve gente ali que levantou as 2 mãos. Quem nunca fez, né, irmãos? A gente faz. E depois a gente paga por isso. Mas o nosso Deus é tão misericordioso que quando nós nos humilhamos e nos voltamos para Ele, Ele faz com que as nossas dívidas das más escolhas sejam mais leves, mais maneiradas. Mas não confie nisso, não. Plante só aquilo que é bom e faça só escolhas maravilhosas. Eles tiveram, a família de Ló teve de deixar todas as suas riquezas e tudo que possuía para pegar fogo. Meu Deus. Ló era muito rico. Imagine que todos os rebanhos que ele tinha, talvez todos os armazéns cheios de colheita, tiveram de ser queimados, porque não dava tempo tirar nada. Era uma fuga urgente. Não dava tempo salvar nada. Isso lembra alguma coisa? A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão de noite, quando ninguém está esperando. Ninguém aqui é no sentido de que tem muitas pessoas que não vão estar esperando. E aquela fuga era necessária e urgente, por isso eles tiveram de deixar tudo para trás. Agora, fuja por amor à vida, verso 17. Eu quero que você se ligue no verso 17. Os anjos disseram para Ló, fuja por amor à vida. Deus, essa palavra é forte. Deus está preparando esta terra para pegar fogo. Você acredita nisso? Deus está preparando o mundo para pegar fogo. Assim como aconteceu nos dias de Noé, a Bíblia diz que
que Deus abriu todas as comportas de água que havia e caiu toda a água que havia no céu para que acontecesse o dilúvio, Noé passou 100 anos construindo a arca. E eu acredito que dentro daqueles 100 anos, Deus estava preparando toda a água do céu e da terra para o dia do dilúvio. Assim como muitas pessoas fazem hoje. Tem muitos filhos que dizem assim: minha mãe vai, meu pai vai, eu também vou. Eles não vão me deixar aqui, eles me amam demais. No passado, a salvação era nacional em relação ao povo de Israel. Deus tratava com eles como nação. Hoje, Deus trata com você individualmente. A salvação é particular, cada um tem que produzir a sua. Deus não vai basear a sua salvação em vida de ninguém, por isso zela por ela, cuida bem dela, faz com que no dia você esteja preparado para esta fuga. Porque tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente que vem para a igreja. Aqui não, glória a Deus. Mas por aí tem. Tem muita gente que vem para a igreja, quando sai da igreja, vai para lugares reprováveis pela palavra. Pastora, como é que você sabe disso? Sei. Já passei por muitas igrejas. Não é tempo de brincar de ser crente, porque a palavra de Deus está diante dos nossos olhos todos os dias, e o diabo não brinca de ser diabo. Ele trabalha 24 horas por dia, rodeando como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. E aquele que não vigia, poderá ser tragado. Hebreus capítulo 3 e versículo 15 diz assim: hoje, não é amanhã, se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Os corações são endurecidos muitas vezes quando a gente se lembra daquilo que a gente costuma fazer e agora não vai mais fazer. Por aquilo que eu fazia e eu agora não vou poder mais. Aquilo que eu gostava e agora eu tenho de deixar de gostar. O nome disso é trocar Deus pelas coisas deste mundo. Tem pessoas que dizem: eu não vou para a igreja porque eu tenho um vício assim, eu não vou conseguir. Não vai conseguir se você não decidir. Decide. Deus vai te ajudar. Deus vai te dar força. Deus vai fazer com que você consiga, se você realmente quiser. Os anjos, o que foi que eles fizeram? Eram 2 anjos que estavam em Sodoma. Os anjos arrancaram violentamente Ló, sua esposa e as 2 filhas. Eram 2 anjos, eu acho que cada um segurou na mão. Vamos embora daqui, porque nós precisamos fugir deste lugar. Este lugar vai ser destruído. Então eles pegaram Ló e sua família e saíram daquela cidade. E aqui no versículo 16 diz que porque Deus foi misericordioso com Ló e sua família, arrancaram Ló de dentro da cidade. Não espera que alguém te arranque do mundo, das garras do diabo. Vem para Deus, porque hoje é o dia da salvação. Mas pastora, não tem ninguém descrente aqui, não. Eu estou falando é para crente mesmo. Muitas vezes nós estamos enrolando igual Ló, esperando não sei o quê. E o anjo vai e tira Ló lá de dentro. Tira ele juntamente com sua família. Mas acontece que você não pode esperar que Deus faça o mesmo com você. O lugar tinha de ser incendiado.
E Deus estava lá esperando. Vamos, tirem Ló daí, a sua família. Vamos, saiam daí de dentro. E Ló estava lá. E Deus, por amor a Abraão, poupou a vida de Ló, até que os anjos arrancaram Ló lá de dentro. Irmãos, vamos aprender com os erros de Ló. Não espera o último momento. Tem muita gente que espera a hora da morte. Ele faz tudo que é ruim a vida toda, até 1 hora antes de morrer. Aí, com 1 hora antes de morrer, alguém chega e diz: você quer aceitar Jesus como Salvador? Eu não estou criticando e dizendo que isso não pode acontecer. Pode. Mas tem muitas pessoas que fazem isso propositalmente. Não espera que alguém tenha que te arrancar. Não espera que alguém tenha de forçar a barra para você sair dessa vida misturada, vamos dizer assim. Vida em cima do muro. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sei o que eu sou. Era assim que Ló era. E precisou ser arrastado de lá. Não confie que Deus vai fazer isso com você. A menos que você tenha um Abraão intercedendo por ti dia e noite. E eu ainda não sei se Deus vai fazer isso por você. Precisamos tomar a decisão de servir a Deus, de seguir a Cristo, de sermos fiel hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode não ter mais tempo. Creia nessa mensagem e se prepare para a fuga deste mundo, porque ela vai acontecer. Quando menos esperarmos, ela vai acontecer. Mateus capítulo 25, versículo 13 diz: vigie, porque você não sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. Precisamos estar alertas. Não olhe para trás, é a segunda ordem do anjo. Verso 17, não olhe para trás. Irmãos, olhar para trás, eu não acredito que a mulher de Ló apenas se virou assim. Vocês já estão aí, é? Oh, meu pai, agora que eu comecei. Eu não acredito. Eu acredito que ela se prendeu aos bens materiais, se prendeu às riquezas que estavam ficando lá, se prendeu a muitas coisas. E aí o que foi que aconteceu? Ela foi transformada numa estátua de sal. Ficou lá. Eu não sei se ainda está lá, ou se a chuva já desmanchou. Eu sei que ela foi transformada. Então não olhe para trás. Siga a Cristo. Foca Cristo. Segue o teu alvo. Não deixe que nada e nem ninguém te tire do foco, que é Jesus Cristo. Aleluia. Se torne apto para herdar o reino do céu. Por quê? Porque a Bíblia diz em versículo aqui que eu vou achar. Lucas 9,62. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não é apto. Nós queremos ser aptos. Nós queremos estar preparados para aquele dia. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, Hebreus 12 e versículo 1. Corramos com perseverança. Se você não dá para correr, tem muita gente que não dá, né? Eu não posso correr. Mas vamos falar do espiritual. Corramos com perseverança. Sigamos com os nossos olhos em Cristo. A carreira que nos está proposta, foi-nos proposto uma carreira, uma estrada estreita, uma porta apertada, mas no fim dessa porta tem Jesus Cristo esperando-nos de braços abertos. E essa é a nossa recompensa. Não pare em nenhum lugar segundo a ordem do anjo. Não pare
pare em nenhum lugar. Parar, irmãos, é dar lugar às falsas mensagens. Em Salmo 1, verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não ande, não pare, não se detenha, não dê atenção, não fique lá, porque lá tem proposta de Satanás para te derrubar. Por isso o anjo disse: não pare no meio do caminho, siga firme. Tem uma história em 1 Reis 13:16, que eu acho bem interessante. Foi um profeta que enganou o outro. Capítulo 13. Deus disse assim: você vai, não coma e nem beba nada, em lugar nenhum, antes de você voltar para casa. Ele foi dar uma profecia em Betel. E ele foi, seguiu o caminho dele. Quando chegou lá, depois que ele profetizou, o rei estendeu a mão para ele, para amaldiçoar. A mão do rei ficou dura. Nunca mais ele baixou a mão. Aí o rei chegou para o profeta e disse: ei, ora aqui pela minha mão, para ver se eu volto a ser normal. Ele orou e a mão do rei voltou ao normal. O rei disse: vamos para minha casa comer. Ele disse: eu não como nada e nem bebo nada, porque o meu Deus disse que eu não devo fazer isso. E foi para casa. Lá no meio do caminho, um profeta encontrou com ele, chamou ele para comer e ele foi. Terminou de comer, só saiu de lá, morreu. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a carreira espiritual é uma carreira que não nos permite nos envolvermos com nada deste mundo. 2 Timóteo capítulo 4, eu acho, tem um versículo que diz que aquele que segue a Cristo não se envolve com coisas deste mundo, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Seu foco é Cristo. Não tira o teu foco por nada, porque o prejuízo pode ser muito grande. Deus mandou Ló para as montanhas. Mais uma vez, Ló escolheu fazer a própria vontade. O anjo disse: vá para as montanhas, porque lá vai ser preservado, lá você vai ficar guardado com a sua família. Ele disse: não, Senhor, por favor, não manda para a montanha, não. Deixa eu ir para uma cidadezinha pequena que tem aqui perto. Deus quer te mandar para a montanha. Deus quer te levar para lugares altos. Deus é o nosso alto refúgio. Ele não quer que você vá para qualquer coisa. Ele quer você na montanha. Ele quer você em lugar alto. Ele quer você brilhando. Bom brilhar, né? Mas não é brilhar no sentido do mundo, não. É brilhando para Deus. Só para Deus. Deus quer te levar para lugares altos. Aí o anjo disse: tudo bem, Ló, vai para lá. Então eu já não vou poder queimar aquela cidade. Porque você não quer ir para a montanha. E aí Ló foi para aquela cidade. Glória a Deus. Deus quer te conduzir para os lugares altos. Não contrarei a vontade de Deus, porque é a única vontade boa, perfeita e agradável para a tua vida. Eu quero ler com vocês, vou ler, vocês podem só ouvir. Deuteronômio 30, versículo 19. É muito forte. Segura aí. Convoco hoje o céu e a terra como testemunhas de que coloquei diante de ti a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que você e sua família sejam salvos do fogo e vão morar no céu.